leitura Amém. deste texto, que eu considero um dos mais bonitos do Novo Testamento da Bíblia. Sei que nós já abordamos esse texto, diversos de nós, por inúmeras vezes, mas ele sempre tem algo novo para nos ensinar, para nos trazer os ensinamentos de Jesus, através das cartas de Paulo. Aqui, neste texto, mais especificamente no verso 13, talvez esteja aqui a palavra-chave para desvendar todo esse mistério que envolve a transformação do cristão numa nova criatura. A diferença do antes com o depois, do que estava perdido, sem uma direção, para o que está salvo, com uma meta bem definida. Certa vez eu ouvi alguém comentar: mas quando eu me batizei, eu não senti nada de especial, não senti nada de extraordinário, como se assim deveria ser, não é? Muitas pessoas acham que no batismo vão acontecer coisas espetaculares, sobrenaturais, com sensações inexplicáveis. Mas não é exatamente isso, talvez, que acontece no nosso batismo. Na verdade, acontece mais do que isso, e muitas vezes nós não percebemos. Alguns querem desta forma, mas são exatamente aqueles que talvez ignoram as palavras da Escritura, como essas aqui de Paulo, onde ele diz que se trata de um processo gradual, progressivo, às vezes até um processo lento, a partir do batismo, mas não importa tanto, deve ser sempre constante, contínuo, consistente. Veja o próprio apóstolo aqui, já no final do seu ministério, já no fim da sua vida, admitindo não ser alguém perfeito, admitindo alguém que tem fraquezas, que tem falhas, como todos nós temos. Mas uma coisa ele afirma que fazia, e está aqui no verso 14. Ele diz: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha uma meta. Paulo vislumbrava a todo instante da sua vida um alvo, um único objetivo, que era Cristo. Como no hino que nós acabamos de cantar, não é mesmo? Ser como Cristo, viver com Cristo, amar como Ele. Esse, ao meu ver, era o sentimento de Paulo, aqui quando ele escreveu esta carta aos Filipenses, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo que, mesmo quando nós estamos nos sentindo enfraquecidos, imperfeitos, indignos, distantes mesmo do amor de Deus, é exatamente aí, neste momento, que nós deveríamos buscar, prosseguindo sempre em direção ao nosso alvo. Ao contrário, nós sabemos que, infelizmente, muitos, neste momento de fraqueza, se desviam da salvação, se desviam da fé. Quando nós chegamos nessa bifurcação, sem sabermos exatamente para onde nós devemos seguir, é aí então que nós deveríamos buscar mais, com mais força, este caminho, o caminho de procurar ser igual a Cristo, de seguir os seus passos, de viver com Ele em comunhão contínua, porque somente Ele é capaz de nos dar a força para vencer a fraqueza.
devemos, como Paulo, lembrar de nos esquecer. Parece um contraponto, né? Lembrar de nos esquecer, uma única coisa, como fazia Paulo. Talvez essa palavra represente o maior impasse. Talvez esta palavra represente o melhor empecilho para o nosso crescimento na vida espiritual. Quando ele fala aqui das coisas que ficam para trás, ele está se referindo exatamente a tudo aquilo que fazia parte do velho homem. Nossos velhos costumes, nossas superstições, nossos preconceitos, tradições, crenças, crendices e tudo o mais que antes faziam parte do velho homem e que nos afastavam cada vez mais da verdade. Devemos buscar cada vez mais seguir o nosso alvo, que é Cristo, mesmo nestes momentos, ou, como diria, principalmente nestes momentos. Agora, ser igual a Cristo não nos torna imunes ao sofrimento. Todos nós sabemos o quanto Jesus sofreu. Também não nos torna imunes às injustiças. Ninguém foi mais injustiçado do que o nosso Senhor na cruz. Nem mesmo as necessidades e as fraquezas que nós passamos como humanos. Quando na carne, Jesus também passou por privações e tentações, como todos nós. A única diferença é que ele não pecou, e por causa disso pôde tornar-se a propiciação pelos nossos pecados. Ainda assim, ele precisou morrer, ele precisou transpassar a morte, para que também nós, através dele, possamos vencê-la, vencer a morte, recebendo a nossa coroa da vitória, que representa a vida eterna. A pergunta, irmãos, é: quando que isso acontece? Muitos acreditam, até mesmo alguns estudiosos da Bíblia, que isso acontece somente depois da morte física, considerando esta morte como sendo a primeira morte que a Bíblia fala. Se nós pegarmos algumas passagens individualmente, como até mesmo essa aqui de Paulo, mesmo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, nós poderíamos até imaginar que isso tem algum fundo de verdade, quando ele diz que o viver para ele era Cristo e o morrer seria lucro, referindo-se naturalmente à sua morte física. Parece paradoxal, mas não é isso que ele mesmo afirma aqui no capítulo 3 e no verso 15, voltando ao nosso texto, quando ele afirma no verso 15 que já somos perfeitos. Mas vejam no verso 12 o que ele diz em contrapartida. Vamos ler os dois. No 15 ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá através da sua palavra. Mas veja o que ele fala no 12: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Então no 12 ele diz: olha, eu ainda não alcancei a perfeição. E no 15, 3 versículos depois, ele afirma: nós que somos perfeitos. Não dá a impressão aqui que Paulo está se contradizendo? O que ele está, na verdade, dizendo é que nós buscamos a perfeição em Cristo, que é perfeito, que nos concede
esta perfeição através dele. É um processo, mais uma vez aqui, Paulo confirmando que é um processo contínuo. Não nos tornamos perfeitos logo após o batismo, mas vamos buscando essa perfeição, procurando ser como Cristo, procurando viver como Cristo, procurando amar como Cristo. Que bela mensagem que este hino acabou de nos trazer. E isto, sendo um processo contínuo, vem através da perseverança. Uma folha à frente aqui, na próxima epístola de Paulo, agora aos Colossenses, veja o que ele fala no capítulo 1 e no verso 24, uma folha adiante. Ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Vamos ler o 28 também. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Deus, ou em Cristo. Vejam que ele fala aqui: apresentemos toda a sabedoria. Paulo não está dizendo aqui, eu estou apresentando toda a minha sabedoria, mas a sabedoria que é a palavra de Deus, na qual nos baseamos para alcançar a plenitude do nosso Senhor. Outra questão é: quem aqui já passou pela primeira morte, já que falamos dela? Levanta a mão quem já passou pela primeira morte. Paulo às vezes faz algumas afirmações ou perguntas que nos deixam, não é, confusos. Como é que eu vou dizer que já passei pela primeira morte se estou vivo, né? Batismo. Mas aqui Paulo está tratando da morte espiritual. Todos nós aqui já passamos pela primeira morte, indistintamente. Todos nós aqui passamos pela primeira morte quando nós pecamos. O pecado representa a primeira morte. Vamos falar lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, passagens também bastante conhecidas nossas, mas que nunca é bom, aliás, sempre é bom a gente relembrar, né? Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, capítulo 6 e verso 23, o salário do pecado é a morte. Portanto, todos nós, a menos que tenha alguém aqui que ainda não pecou, todos nós já passamos pela primeira morte quando nos afastamos de Deus, nos afastamos da natureza divina que é pura, que é santa, que é perfeita, que portanto não pode ter comunhão com o pecado. Por isso que através do nosso batismo nós somos sepultados. A palavra batismo não significa que você está se afiliando a uma denominação, como muitos ensinam, mas está dizendo que você está sendo enterrado, sepultado por causa do seu pecado, por causa da sua condição de morte aos olhos de Deus. Nós aqui mesmo podemos ver, se isso às vezes parece um pouco confuso, dá uma olhada como Paulo é claro aqui nessa epístola dele aos Colossenses, onde nós já estamos. Veja no capítulo 2, o que ele diz nos versos 12 e 13. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Como alguém pode duvidar disso? Isso não pode ser mais claro do que está dizendo aqui, né? Tendo sido sepultados no batismo. O batismo é um sepultamento.
no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aquele que batizou-se porque estava morto, e ele é sepultado nas águas do batismo, e quando sai das águas do batismo, ele ressuscita para uma nova vida, para ser uma nova criatura aos olhos de Deus. Ele deveria até mesmo esquecer-se do passado, daquele velho homem, porque aquele velho homem morreu e foi sepultado no batismo. Ele deveria apenas lembrar-se dessa nova vida que ele passa a ter em comunhão com Jesus. E a vós outros que estáveis mortos, verso 13, olha aqui, mais uma afirmação clara. Vou ler de novo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O batismo nos concede uma nova vida, nos transforma numa nova criatura, exatamente porque neste momento, no momento do batismo, todos, sem nenhuma exceção, os nossos delitos são perdoados por Deus. Nós temos o hábito de festejar o nosso aniversário, não é? Sempre com bolo, refrigerante, fazendo uma festa. Mas o nosso aniversário físico não é tão importante quanto o nosso renascimento com Jesus. Porque ele não só representa um novo nascimento, como também representa a ressurreição. Passamos a ter um corpo espiritual que não é mais possível matar, a não ser que você mesmo o negue. João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 14, ele afirma: nós sabemos, temos convicção, acrescento eu, que já passamos da morte para a vida. Você não se batizou para fazer parte da igreja, mas para remir os seus pecados. Fazer parte da igreja verdadeira é uma consequência, porque você passa a fazer parte do corpo de Cristo. O motivo pelo qual você se batizou, a princípio, é porque você estava morto e precisava primeiro ser sepultado, para depois sim ressuscitar dentre os mortos, para reviver, tornando-se uma nova criatura, porque aquela antiga deixou de existir. Este é o verdadeiro mistério revelado apenas para os verdadeiros cristãos, aqueles que são aperfeiçoados constantemente através de Jesus. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, diz Paulo no seu último versículo da nossa passagem, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, em Cristo Jesus. Amém. Amém.